Tarde, pessoal, são 4 e pouca da tarde. Como é que você passou o dia, passou a madrugada, passou a noite? Espero que vocês tenham passado bem. Se não passou, vamos orar a Deus, vamos glorificar a Deus, vamos exaltar a Deus, que somente Ele é dono de todas as coisas. O que é impossível aos olhos humanos é possível para Deus. Gente, e claro que eu sempre começo mostrando para vocês o que? O céu, né? Esse o céu, as nuvens. Hoje tá bem quente aqui. Ó, olha este céu, gente, que maravilhoso, né? O céu, as nuvens, são tão lindas, né? Aí algumas pessoas falam, mas não acredito em Deus, acho que Deus não existe. Como que Deus não vai existir? Se uma coisa dessa tão maravilhosa, incrível, uma coisa que o dinheiro não pode comprar, são as nuvens, é o céu, o dinheiro não pode comprar, né, gente? Sempre eu começo mostrando para vocês porque é quando vocês se perguntam assim, nossa, que coisa linda este céu, como é bonito as nuvens, nossa, como a lua está linda hoje, como as estrelas estão assim, o céu está todo estrelado, né? Você começa a perceber assim, que na verdade é Deus, né? É um Deus soberano, é uma força sobrenatural, uma força assim que ser humano nenhum tem, que dinheiro nenhum pode comprar, né? Então sempre é bom ver o céu, sempre é bom ver que a fé remove montanhas, que aquele que acredita vê a glória de Deus, que nós temos que ter força, que nós temos que ter garra, que nós temos que lembrar que Deus é todo poderoso, que Deus é bendito e glorificado seja esse Deus, Ele fazendo ou não fazendo, Ele continua sendo Deus o tempo todo. Então nós devemos cultuar mais a Deus, glorificar mais a Deus, nós devemos assim ter mais fé em Deus, nós devemos estar sempre ali procurando assim não errar com Deus. Claro que é muito, muito difícil, não é fácil, mas também não é impossível, porque às vezes fazemos coisas que assim, sem perceber, nós já estamos fazendo o que desagrada a Deus. Aí vem aquele arrependimento do coração, por que que eu fiz isso, por que eu falei isso, por que que eu fiz isso. Então assim, infelizmente acontece isso, né, gente? Muitas vezes nós erramos, né? Nós erramos muito porque nós fazemos coisa que desagrada a Deus sem perceber. Mas nós estamos aqui, gente, contar um caso para vocês. Gente, olha como que as coisas são, né? Eu sempre falo com vocês a respeito de dinheiro, de que não compra céu, de que não compra nuvens, de que não compra estrelas, de que não compra o mar mesmo, de verdade, ele não compra. De que não compra o sol, de que não compra o calor, ou o vento, o oxigênio, não compra. Compra artificial, mas o natural mesmo, aquele que vem de Deus, não compra. Aí hoje de manhã, gente, eu acordei, eu nem orei direito não, vou falar a verdade pra vocês. Eu acho que eu não orei bem não. Aí eu abri o Instagram e nisso, a filha do Roberto Justus, a Fabiana Justus, que é uma menina que eu sempre seguia no Instagram, sempre gostei dos conteúdos de moda dela, ela sempre é sócia, né, de alguma loja de moda, sempre traz moda, falando sobre moda e mostrando as filhas, né? Então, assim, desde que ela não tinha filhos, os 3 filhos dela, desde que ela ainda se tinha casado, depois era o primeiro apartamento, depois o segundo apartamento, depois quando ela tentou engravidar, que não conseguiu, quando ela sofreu, quando eu pedi a Deus para que Deus ajudasse ela a engravidar, depois ela tentou novamente e ela conseguiu engravidar, teve as 2 meninas gêmeas, fui acompanhando e agora vê o menino, né, de 5 meses. E ela, gente, tinha muito tempo que eu não assistia a ela por falta de tempo mesmo, falta de tempo. E aí eu fui assistir a Fabiana Justus, que é filha do Roberto Justo. Você sabe muito bem que o Roberto Justo tem dinheiro que, né, que a gente pensa que nem vai acabar mais, né, de tanto dinheiro que o Roberto Justus tem. E a Fabiana Justus também é casada com um homem que tem uma situação financeira assim muitíssimo bem. A Fabiana também tem uma situação financeira muito, 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 muito ótima, né? Vou falar que não são coisas de bilhões de reais que nós estamos falando, pessoas assim que têm bilhões de reais. E a Fabiana estava falando que ela estava sumida do Instagram
porque ela começou a dar uma dor na coluna dela, nas costas. Ela começou a sentir uma dor nas costas dela, uma dor enjoada, e começou a ter febre. Então ela foi lá no pronto-socorro, claro que não é um pronto-socorro igual o nosso, mas o pronto-socorro do hospital talvez dela lá, que provavelmente deve ter o melhor plano de saúde, Albert Einstein, né? E chegou lá, eles foram fazer a bateria de exames nela. Ela estava com apenas uma dorzinha na coluna, uma dorzinha nas costas, nem na coluna, nas costas, e uma febrezinha que não estava querendo passar. Só isso que ela sentiu. Aí ela resolveu ir no posto de saúde por causa dessa dor nas costas. Quando chegou lá, eles foram fazer uma bateria de exames na Fabiana Justus. Quando foram perceber, ela está com câncer, leucemia, gente. E eu fui pesquisar sobre essa leucemia que ela falou que ela tá com ela, é a leucemia que mais mata, é essa leucemia. E nisso ela falou que quando ela deu entrada no hospital para fazer o exame, para ver o que era aquela dor nas costas e aquela febre, ela já ficou internada, já colocaram o catéter nela, e desde o momento que ela entrou para saber o que era, ela já ficou, porque eles falaram, olha, infelizmente, você está com câncer, você tem leucemia. E ela está com catéter fazendo quimioterapia. E ela assim, chorando, falando, gente, eu não vim aqui antes porque eu estava sem forças, eu tomei um choque, porque eu lembro que eu via a Fabiana, ela mostrava os restaurantes que ela ia, mostrava a alimentação dela, mostrava as lojas. Então, você olha e fala assim, poxa, essa mulher deve ter uma alimentação saudável, deve fazer, né, todos os exames periódicos, anuais, de sangue, de tudo, toma bolsa de sangue. Então, assim, tá com anemia, vai lá tomar bolsa de sangue, que os ricos são assim, a gente toma injeção e toma ferro, né? E eles não, eles tomam bolsa de sangue mesmo, de ferro e tal, para anemia. E ela estava com leucemia, ela está com leucemia, gente. Vamos colocar estava no passado para que Deus cure ela, né? E ela falando que ela vai ficar um mês internada no hospital, provavelmente já deve ter passado algumas semanas, porque eu não estava acompanhando. Ela falou que ficou um tempo aí sumida, porque ela tomou um choque, a família tomou um choque. E ela tem 3 crianças, as crianças não podem vê-la no hospital, porque só pode ficar uma pessoa dentro do quarto com ela, porque ela não pode ter nenhum tipo de vírus, bactéria, não pode pegar nada disso, que a imunidade dela com a pessoa com câncer, com leucemia, fica bem baixa. Então ela está internada desde a época, tem que ficar um mês internada fazendo quimioterapia, e depois de um mês, os médicos, né, que ela falou que é uma rede de médicos, falaram que se ela estiver bem, mais ou menos bem, tipo assim, fazendo tratamento ainda, se eles acharem viável, ela vai para a casa dela, vai passar um tempo com a família dela para dar um descanso do hospital, para ver o que vai dar. Então, assim, continuando o tratamento, né? Então, gente, eu fiquei de boca aberta, porque eu pensei, gente, a Fabiana Justus, que é bilionária, o pai dela é bilionário, acabou de ter um câncer. Esse final de ano fizeram até uma homenagem a ele, a Simoni e a um jogador de basquete, eu acho, eu esqueci o nome dele, que eles venceram o câncer depois de anos passando de tratamento de câncer. Simone do intestino, você sabe que ela ainda está em tratamento, mas assim, provavelmente curada, mas tem que continuar o tratamento para não voltar. O Roberto Justus também deu um câncer e também está em tratamento, está curado, mas tem que ficar olhando, tem que ficar sendo medicado, tem que ficar indo ao médico. E de repente, quando eu vejo a Fabiana Justus, uma menina nova de 32 anos de idade, uma menina que, para mim, provavelmente ela deveria fazer um check-up anual de como estaria o sangue e disso, e de repente apareceu leucemia, e eu fui pesquisar o nome da leucemia que ela falou que ela estava, é uma leucemia, a das mais graves, as que mais matam. Gente, ela chorou. Aí você vira e fala assim, poxa, mas a mulher não tinha dinheiro, o cara não tinha dinheiro para fazer um check-up anual, para ir nos médicos, ver como é que tá o sangue, ver se pegou alguma doença. Gente, é isso que eu falo, tudo é um mistério, tudo é mistério de Deus. As coisas que acontecem nas nossas vidas
É um mistério, cada vez é um mistério. Cada vez que eu penso, cada vez que eu vejo as coisas, eu começo a pensar como que essa pessoa que tem uma quantidade grande de dinheiro, se você vê o apartamento dela, não é apartamento não, gente, ela é dona de assim, é eu sei como é que eles chamam, acho que é uma cobertura, né, um lugar, a parte de cima todinha deles, é assim, é muito dinheiro que eles têm. Você fica pensando, olha, o dinheiro deles, mesmo eles todo ano, né? Não sei se faziam, provavelmente faziam, check-up anual para ver como é que tá isso, como é que tá aquilo, de repente, com a dor nas costas e um pouco de febre, ela foi para o socorro porque a dor nas costas não passava e podia ter sido pior, porque ela poderia tomar um remédio, a dor nas costas passar e depois ela achar que não era nada, não era, né? Achou que era um incômodozinho. Ela foi lá no pronto-socorro, fizeram os exames e leucemia. Leucemia, gente, eu nunca soube que leucemia dava dor nas costas. Eu não sabia que dava dor nas costas. Febre, eu sei porque uma pessoa aqui na minha cidade morreu de leucemia e ela estava achando que estava gripada. Ela estava dando assim, tipo febre, ela estava ficando assim muito fraquinha, não estava conseguindo fazer as coisas direito. Aí foi pro médico, o médico falou assim: não, vamos fazer o exame para ver se é, né? Se é gripe mesmo, se é uma virose, o que que é, e descobriu que era leucemia também. E ela veio a dormir com os antepassados dela. Ela estava acabando, gente, ele é aposentado do banco. Ela e o marido. Ela estava fazendo planos. Ela falou comigo, cara a cara, assim, ó, de frente a frente. Ela falou comigo, uma casa, você precisa de ver a casa deles. Ela falou comigo, Luciana, eu vou fazer agora uma piscina, que o lote é enorme, né? A casa é enorme, linda. Vou fazer agora uma piscina aqui, porque quando as minhas filhas eram pequenas, eu tinha medo de acontecer alguma coisa com elas. Agora que eu vou aposentar, o Télio vai aposentar também, nós vamos aposentar do banco nós dois, e as nossas filhas já estão adultas, agora eu posso fazer uma piscina aqui. E eu vou querer até que o seu sogro faça o muro, faça a piscina, porque ela sempre gostou do meu sogro como pedreiro, que foi ele que construiu a casa para ela. Então ela falou assim que, eu gosto demais do seu sogro como pedreiro, um ótimo pedreiro. Aí eu vou querer que ele constrói a piscina para mim, eu quero que ele constrói o muro. De repente ela adoeceu, gente. Ela começou assim, sentir febre, ficar assim como se tivesse gripado o tempo todo, não passava, tomava remédio, não passava. Aí quando foi ao médico, começou a sentir dores pelos ossos, dores nos ossos. Aí foi ao médico, o médico desconfiou, falou com ela assim, vamos ver se é uma virose, vamos fazer uns exames aqui mais específicos e descobriram que era leucemia. Fez o tratamento, fez quimioterapia, mas infelizmente não deu certo. Ela veio adormecer com os antepassados dela e logo depois, passado um ano, o marido dela também veio adormecer com os antepassados dele. Ele ficou muito triste. Eu não sei se ele tinha uma doença, não sei se tinha, se foi sentimento, se ele deixou isso acontecer na vida dele. Tipo assim, que eu saiba, não falaram a doença que foi não, mas ele depois de um ano, ele veio a dormir com os antepassados também. Então os dois na hora de aposentar, os dois, infelizmente, foram embora. Trabalharam a vida toda. Trabalharam demais. Trabalharam tanto que ela comentou comigo, Luciana, você acha que o banco fecha 3 horas para nós? O banco não fecha 3 horas da tarde para nós, não. O banco fecha 10 horas, 11 horas, meia-noite. Banco, a gente tem que mexer lá dentro, tem que fazer o caixa. Se o caixa der errado, tem que refazer de novo. Então, assim, é muita coisa, né? Então, gente, às vezes nós achamos que tá tudo bem, tá tudo legal, vamos gastar o dinheiro, vamos comprar isso aqui, vamos comprar o carro da moda, vamos comprar uma Ferrari, vamos comprar um Camaro amarelo, um Camaro vermelho, um Camaro branco, vamos gastar o dinheiro, vamos fazer churrasco. Aí na hora que vem a doença, sabe o que acontece? Acontece que a pessoa vai e pega e não tem dinheiro. Mas a Fabiana Justo tem dinheiro, porque ela está internada no Hospital Albert Einstein, que é o mais caro que tem, com um monte de médicos ali cuidando dela. Ela mostrou, né, o quarto dela, que ela está lá fazendo a quimioterapia, que ela vai ficar um mês fazendo quimioterapia. Ela falou assim que é um quarto bonito, tem televisão, tem ar-condicionado, tem tudo, mas ela falou assim que ela tá tão deprimida, tá tão triste porque aconteceu isso com ela, que de não ver os filhos pequenos, porque são os filhos que ela sempre sonhou.
na vida dela. Ela sempre sonhou em ter filhos. Ela teve que fazer tratamento para ter filhos, né, com o marido. Ela falou assim que ela não queria indagar a Deus. Ela falou assim, porque ela é judia. Ela falou assim que ela não queria indagar a Deus. Não é que ela é judia de sangue, não. É porque ela escolheu ser. Então, assim, ela falou que ela... Não sei dos antepassados dela, né? Também não sei. Ela falou assim que ela tomou um choque. Diz que indagou Deus, tentou não indagar, mas falou, Deus, mas por que o Senhor me abandonou? Ela, assim, uma coisa assim, sabe? Não assim, indagando o tempo todo, né? Não indagando o tempo todo. Então, gente, como eu falei pra vocês, coloquei o cabelo pra cima que tá muito quente. Como eu tava falando com vocês, Deus fazendo, Deus não fazendo, Deus continua sendo Deus. Deus, ele vai continuar sendo Deus em todo o tempo. Ele é Deus, ele é soberano, ele é cheio de poder e ele vai ser Deus o tempo todo. Ele vai continuar sendo Deus o tempo todo. Então, assim, às vezes a pessoa agora falou, ela falou, né? Ela falou assim que ela tentou não indagar a Deus, mas teve um momento que ela falou com o marido dela assim, por quê? Por que o Senhor me abandonou um pouquinho? Eu me senti um pouquinho abandonada pelo Senhor. Ela falou com o marido dela. Então, gente, para de ostentar, sabe? Ela falou assim que agora que ela tem fé que vai dar certo o tratamento dela, eu também tenho fé em nome de Jesus que vai dar certo o tratamento dela, porque ela tem 3 crianças pequenas, gente, 3 crianças que era o sonho dela, era o sonho ser mãe. Ela fez tratamentos, vários tratamentos para ser mãe, teve 2 criancinhas gêmeas, agora teve um menininho. Então, assim, não é porque ela é rica, não, é porque a gente sabe que às vezes a pessoa tem um coração muito bom. Ela nunca fez nada por mim, nunca vai fazer nada por mim. Mas vamos orar pela vida da Fabiana também, né? Eu também não estou passando bem de saúde, estou fazendo tratamentos médicos, estou tomando remédio, estou tendo sintomas às vezes que eu não consigo trabalhar direito, fico nervosa, fico chateada. Mas é igual eu acabei de falar agora com a pessoa. Deus fazendo, Deus não fazendo, ele vai continuar sendo Deus. Se eu via dormir com os meus antepassados, não é porque Deus me abandonou, é porque Ele sabe a minha hora, Ele sabe o meu momento. Então nós temos que aprender a saber qual que é o momento de Deus. Se Ele quer isso, vai acontecer isso. Se é a vontade dEle, Ele vai permanecer a vontade dEle. E nós vamos o quê? Glorificar Ele mesmo naquela hora. Glorificar, exaltar o nome dEle, porque nós escolhemos o lado do bem. Entendeu? Nós escolhemos o lado do bem. Nós repreendemos o lado do mal em nome de Jesus. Porque o nome de Jesus, há poder neste nome. Está repreendido em nome de Jesus. O nome de Jesus é soberano de poder. Porque o Pai dele, Deus, que é dono do céu, das estrelas, deu este poder para o filho dele. E ele falou assim, vai em teu quarto em secreto, ora teu pai em secreto, que ele te recompensará. Então, como eu falo sempre para vocês, que eu vou ser repetitiva, que cada segundo, cada minuto, cada hora não pertence a nós, pertence a Deus. Nós não sabemos o que vai acontecer na nossa vida, na vida de outra pessoa. Nós não sabemos, gente. É surpresa para todo mundo. É surpresa. Pensa, uma menina de 32 anos de idade, uma menina bilionária, uma menina que se alimenta bem, tem uma alimentação saudável, tem funcionários para fazer a comida dela, tem funcionários para limpar a casa dela. E ela, de repente, sentiu uma dor nas costas e febre. Quando foi ver, não era leucemia, gente. E crônica ainda, que teve que ficar internada, vai ficar um mês sozinha, só com uma pessoa dentro do quarto ali. Então vamos orar pela vida da Fabiana Justus, pela minha vida também, que eu estou fazendo tratamento também médico, né? E que Deus cure, né, em nome de Jesus, né? Porque senão eu vou ter que ficar internada aí 14 dias, porque lembra que eu falei que eu tenho que retirar um rim em algum momento? Eu estou adiando porque eu estou com medo de retirar o rim. Então, estou com medo. Dentro do meu rim tem uma bactéria chamada Escherichia coli, né? Então, se ela passar para o sangue, ela dá uma infecção generalizada, aonde os órgãos param de funcionar. Eu não sei se é da vontade de Deus. Então, o médico falou, Luciana, já que os antibióticos comprimido não estão fazendo efeito, eu vou ter que talvez deixar você no hospital 14 dias, 10 dias tomando antibiótico na veia,
para tentar matar ela, porque não tá entrando no cálculo renal, porque ela está dentro do cálculo renal e não está conseguindo, o remédio não está conseguindo entrar dentro do cálculo renal. Então, eu tô pedindo a Deus, porque eu tenho a mãe para cuidar. Mas se for da vontade de Deus, eu vou fazer o quê? Então, gente, tem um rapaz que eu, assista ele, gente, é Primo Pobre. Primo Pobre, muito bom canal dele, de finanças. Eu gosto muito de ver canal de finanças. Primo Pobre, gente, ele dá dica de finanças maravilhoso. E ele falou assim: será que você vai querer morrer milionário? Porque todo mundo vai morrer, né? Todo mundo vai morrer. Ah, você fica ostentando a sua casa, você fica ostentando a etiqueta da sua roupa, você fica ostentando o seu corpo, seu rosto, sua beleza física, mas você vai morrer milionário, né? Porque todo mundo vai morrer. Milionário, pobre, classe média, branco, pardo, negro, independente de religião, todo mundo vai morrer alguma hora. E a nossa hora vai chegar, a minha hora vai chegar. E aqui a hora que a minha hora chegar, eu não vou poder fazer nada. Agora eu fico triste quando uma criança, eu já vivi 47 anos, agora quando uma criança é tirada dessa terra, igual aconteceu aqui na minha cidade, que está em todos os jornais aí, de todos os estados brasileiros, uma criança é retirada da terra por um monstro, né? Dois monstros, duas mulheres que são incapazes de amar, né? Que eles até destruíram a casa das duas mulheres. O povo ficou tão revoltado que destruiu a casa delas todinha, gente. O povo destruiu, colocou no chão a casa das duas. Então as duas estão presas em Governador Valadares. Aí eu fico triste porque era uma criança inocente. Era criança, gente, criança. Criança fala que o outro é gordo, criança fala que o outro é magro, criança fala, briga de criança. E pegar uma criança tão magrinha, tão, né? Só porque falou que o menino era gordo, que o menino é gordo. O menino é gordo. Infelizmente, a mãe era gorda e o menino é gordo. Não estou falando contra gordo. Eu sou gorda. Eu sou gorda. Eu não sou magra. Então, eu não vou falar que eu sou magra porque eu sou gorda. Eu não vou ficar ofendida de ser magra, de ser gorda. Você tá gorda, porque eu tô gorda. Eu estou gorda. Então, tem muita gente que se ofende por aquilo que ela é realmente. Por exemplo, tem gente que fala, você tá velha. Eu tô velha porque vou chegar nos 50 anos, acho que eu não vou chegar nos 50 anos, mas se eu chegar nos 50 anos, eu tô caminhando para meia idade. Meia idade, 100 anos, 50 já é meia idade. Agora, uma criança que começou a viver agora, com 9 anos de idade, dois monstros, duas mulheres de 56 anos, de 32, pegar a criança e fazer maldade com a criança, fazer ela adormecer com os antepassados dela porque ela não queria, ou porque ela falava da criança que realmente era obesa, realmente é obesa. Infelizmente, é assim, gente, isso é briga de criança, isso é coisa de criança. Eu, quando era criança, eu era muito magra. Eu parecia um palitinho de fósforo. Meu tio, quando chegava de Vitória, o tio Antônio, gritava lá da esquina da minha casa assim, cadê a Olívia Palito? Porque eu era branca, do cabelo preto e magra demais. Parecia a Olívia Palito do papai mesmo. Aí eu chegava na escola, as meninas me chamavam, falavam assim, quando passava um vento, Luciana, segura que senão o vento vai te levar, de tão magra que eu era. Me chamavam de sonsa, me chamavam de pena, me chamavam de palito de fósforo, porque eu era branca com cabelo preto. Então, gente, eu nunca me ofendi com isso. E a minha mãe também nunca se meteu nisso. Eu nunca nem falei com a minha mãe porque eu não era ofendida, porque eu sabia que eu era magra mesmo, eu sabia que eu era branca mesmo, eu sabia que eu tinha cabelo preto mesmo. Então, assim, por quê? Por quê? A mãe, mas a avó foi fazer isso com uma criança. Isso aí que dá uma dor no coração. Agora, eu que já tenho 47 anos, que já vivi coisas horríveis na vida, já vivi muita coisa ruim, já vi muita coisa ruins e sobrevivi até agora para ver o que essas duas mulheres fizeram, esses dois monstros fizeram. Que até o jornalista falou assim que lá na cadeia, geralmente quando chega lá, a carcereira, elas contam para as outras presas o que as mulheres fizeram, que elas vão sofrer um pouquinho lá dentro, sabe? Que as outras mulheres não suportam esse tipo de crime. Então agora acabou com o psicológico do filho dela, do neto, né? Que aí que não vai ser como é que vai ser o futuro desse menino, que ele é obeso mesmo, ele é obeso, ele é obeso. Eu conheci uma mulher, gente, que eu não sabia que ela estava com câncer, a Sueli. Era uma mulher alegre.
Ela andava de bicicleta para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá, Sueli. Você não falava que ela estava com câncer. Ela nunca contou para ninguém que ela estava com câncer. Ela nunca contou para ninguém. E ela brincava. Ela estava internada no hospital. O filho dela, amigo da minha filha, ela ligou para cá e falou assim: Ô Luciana, cadê o Murilo, hein? Aonde que ele tá? Cadê que é nojento? Ela internada no hospital com câncer terminal e eu não sabia que ele estava porque ela pediu para não contar para ninguém. E ela veio adormecer com os antepassados dela e eu perguntei para ele assim: você sabia que a sua mãe estava com isso? Ele falou: sabia. Ela pediu para não contar para ninguém. E ela continuou aquela mulher alegre, ela continuou falando alto até o final da vida dela. Nem parece que ela se foi, porque era alegre demais. Ela passava na rua: ei, Luciana, ei, fulana de tal. Então, assim, ela não ficava cabisbaixa e ela ficou assim, gente, até o final da vida dela. Tanto que ela nem fez tratamento. Assim, já estava no terminal, entendeu? Que ela ficou aqui na nossa cidade mesmo, internada no hospital aqui mesmo. Ela veio adormecer com os antepassados dela no hospital daqui mesmo. Então, assim, e ela continuou alegre. Ela ligava do hospital para mim para perguntar onde estava o filho dela, xingava o filho dela do mesmo jeitinho. Ela não mudou de espírito, não ficou deprimida, não ficou triste, não. E olha que ela deixou o menino sozinho. Por quê? Porque o marido dela já tinha dormido com os antepassados dele. Então, ela foi dormir com os antepassados dela e o rapazinho ficou sozinho na casa. Mas ela deixou uma casa para ele, né? Então, assim, ele era adolescente. Acho que não sei se ele tinha 15 anos. Acho que tinha uns 15 anos. Não sei a idade dele, a idade mesmo dele, né? Um menino muito bom, um menino muito, assim... um menino educado, super educado. Eu gosto demais dele, gente. Eu gosto demais dele. Ele quase não vem aqui em casa, mas eu gosto muito dele. Então, assim, eu, sinceramente, ela era tão alegre, que ela não deixou para trás a tristeza dela, da doença dela, afetar não. Tanto que a gente, quando lembra dela como se ela estivesse viva ainda. Como se ela estivesse aqui, como se ela fosse passar qualquer hora ali na rua e gritar: Luciana, cadê aquele filho da... Tá, entendeu? Falava os nomes assim, né? Fulano de tal tava fazendo isso, isso e isso. Sabe, ela assim, bem irônica, bem brincalhona, bem extrovertida, bem alegre, com a bicicleta dela andando para cima e para baixo, que ela era pensionista, o marido dela trabalhava num lugar muito bom, então ela tinha uma pensão muito boa e deixou pensão para o menino, para o rapaz, né, para o filho dela adolescente. Mas, menina, ela não parecia. Então tem gente que tem que ter alguém que seja alegre do lado dele e otimista para falar assim: olha, bola para frente, porque o seu organismo tem que ajudar. Se você ficar triste, você não vai superar, porque o seu organismo tem que ajudar a combater. Tem que ajudar a combater, o seu organismo tem que estar forte para ajudar a combater. Então você precisa dançar, você precisa cantar. Tiver com vontade, você não tiver com vontade de fazer, faça a si mesmo. Faça, cante, dance, ore, chore, converse com Deus, olhe para o passarinho, olhe para as coisas desse mundo como é boa. Então vamos, desse mundo não é boa não, né, gente? Tem muita gente ruim nesse mundo, né? Vou falar para você. Nós estamos aqui em 2 Crônicas. Luciana, onde que é 2 Crônicas? Está escrito Bíblia Sagrada aqui. Quando você abre a Bíblia, vem primeiro o livro, que é Gênesis. Depois você vai acompanhando. Na minha página está 655, mas a Bíblia é pequena, ó, tá vendo? Agora, talvez a sua sendo grande, vai ser em outra página. Tem 1 Crônicas, que é o número 1 Crônicas. 2 Crônicas é o número 2 Crônicas. Os capítulos, eles, aqui em cima que ficam os nomes, igual eu expliquei para vocês. Os nomes aqui em negrito, né? Negrito é quando fica mais pretinho. Os capítulos são esses números grandes e os versículos são numerozinhos bem pequenos. Então, vamos aqui em 2 Crônicas, capítulo 30. Vimos aí, né, que o rei Ezequias e todo o povo se alegraram por causa do que o verdadeiro Deus tinha feito para o povo de Judá, pois tudo isso tinha ocorrido muito de repente. O que Deus fez? Então, no capítulo 29, do versículo 32, o número das ofertas queimadas trazidas
pela congregação, que são as pessoas, foi de 70 bois, 100 carneiros, 200 cordeiros, todos esses oferecidos com oferta queimada para o verdadeiro Deus, que é Jeová, Javé, Deus Exército, Papai de Jesus. Não está escrito Papai de Jesus, isso é um ênfase para dizer qual Deus nós estamos falando. Versículo 33, e o das ofertas sagradas foi de 600 bois e 3.000 ovelhas. Versículo 34, mas não havia sacerdotes que eram descendentes do sangue de Arão, suficientes para tirar a pele de todos os animais das ofertas queimadas. Por isso, os seus irmãos, que eram os levitas, que são do sangue de Levi, os ajudaram até acabar o serviço e até os sacerdotes se santificarem, pois os levitas, que são do sangue de Levi, foram mais conscienciosos, tinham mais consciência em se santificar do que os sacerdotes, que são descendentes de Arão. Versículo 35. Também havia muitas ofertas queimadas, além da gordura dos sacrifícios de participação em comum e das ofertas de bebida que acompanhavam as ofertas queimadas, que era para pedir perdão a Deus pelos pecados, para glorificar a Deus. Assim, o serviço da casa do verdadeiro Deus foi restaurado. Versículo 36. E o rei Ezequias e todo o povo de Judá se alegraram por causa do que o verdadeiro Deus, que é o Pai de Jesus, tinha feito para o povo, pois tudo isso tinha ocorrido muito de repente, aconteceu de repente. Capítulo 30, versículo 1. O rei Ezequias enviou uma mensagem a todo o povo de Israel e de Judá também. E até mesmo o rei Ezequias escreveu uma carta a Efraim e a Manassés, para que viessem à casa do verdadeiro Deus em Jerusalém, a fim de celebrar a Páscoa para o verdadeiro Deus, Jeová, Javé, Deus Exército, Papai de Jesus. Deus, gente, gosta que celebra a Páscoa, tá? A Páscoa é uma coisa que ele gosta que celebra. A Páscoa é uma coisa que de Deus mesmo, tá? Versículo 2. O rei Ezequias, os seus príncipes e toda a congregação, que são as pessoas de Jerusalém, decidiram celebrar a Páscoa no segundo mês. Luciano, o segundo mês é fevereiro? Não sei, o calendário dos israelitas é outro calendário, não é o nosso calendário. E daquela época ainda poderia ser outro ainda, nós não sabemos. Porque eu não sou israelita, não nasci lá, eu não sei as coisas dos israelitas. Talvez você encontre o calendário dos israelitas aí no Google. Versículo 2. O rei Ezequias, seus príncipes e toda a congregação, que todas as pessoas em Jerusalém, decidiram celebrar a Páscoa no segundo mês. Versículo 3. Pois não a puderam celebrar a Páscoa na época de costume, porque não havia um número suficiente de sacerdotes, que eram sacerdotes, só podia ser sacerdote quem era descendente de Arão. Sacerdotes santificados. E tinha que ser descendente de Arão e eles tinham que ser santificados antes. E o povo não tinha se reunido em Jerusalém. Versículo 4. A decisão pareceu certa aos olhos do verdadeiro Deus e de toda a congregação, todas as pessoas que estavam ali. Versículo 5. Assim, resolveram fazer um anúncio em todo o Israel, de um lugar chamado Berseba até um lugar chamado Dan, para que o povo de Israel viesse e celebrasse a Páscoa para o verdadeiro Deus, Jeová, Javé, Deus Exército, Pai de Jesus, que é o Deus de Israel, em Jerusalém, pois como o grupo não tinha celebrado conforme está escrito. Versículo 6. Então os mensageiros com as cartas do rei Ezequias e dos seus príncipes percorreram todo Israel e Judá também, conforme o rei Ezequias tinha dado a ordem, dizendo: povo de Israel, voltem para o verdadeiro Deus, Pai de Jesus, Jeová, Javé, Deus Exércitos. Não sei como você o chama, mas é dono do céu, das estrelas, das nuvens, do sol, do vento, da chuva. Manda parar de chover, manda fazer chover. O Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Israel, para que ele, o verdadeiro Deus, volte, gente, para que ele volte para o restante que escapou das mãos do rei da Síria, né? Tem Síria começando com S e Assíria começando com A. Versículo 7. Não sejam, povo de Israel, iguais aos seus antepassados,
e aos seus irmãos que foram infiéis ao verdadeiro Deus, o Deus dos nossos antepassados, o Deus dos antepassados deles, de modo que lhes causou a ruína deles mesmo, foi o pecado contra Deus, assim como vocês estão vendo. Versículo 8, agora não sejam obstinados, o que é obstinado? Teimosos, como seus antepassados, sujeitem-se. O que é sujeitar? Você se sujeitar a alguém. É você assim, eu me sujeito àquela pessoa, eu vou me sujeitar a Deus, eu vou fazer tudo aquilo que Deus quer que eu faça. Eu vou ser o que Deus vai mandar em mim, eu vou deixar Deus mandar em mim. Eu vou me sujeitar a Deus. Se sujeitem-se, no versículo 8, ao verdadeiro Deus e venham ao santuário do verdadeiro Deus, que ele santificou para sempre, e sirvam ao verdadeiro Deus, para que a ira ardente do verdadeiro Deus se afaste de vocês, povo de Israel, disse o rei Ezequias. Versículo 9, pois se vocês, povo de Israel, voltarem de novo para o verdadeiro Deus, os seus irmãos e seus filhos serão tratados com misericórdia pelos captores, aqueles que pegaram eles para ser escravo deles. E terão permissão de voltar os seus filhos e seus irmãos voltar para essa terra de Israel, porque o verdadeiro Deus, Jeová, Javé, Deus exércitos, o seu Deus é compassivo, ele é misericordioso e não desviará de vocês a face dele, se vocês se voltarem, né? Se a sua face se voltarem para a face dele. Nós temos que o quê? Você tem que se voltar para a face dele. Está falando com o povo de Israel. Está falando comigo, com você? Não. Mas você pode pegar como exemplo para a sua vida. Versículo 10. Assim, os mensageiros foram de cidade em cidade, atrás da terra de Efraim e da terra de Manassés. E foram até mesmo o Zebulão. Mas as pessoas começaram a dar gargalhadas, riam. No versículo 10, e zombavam dos mensageiros que o rei Ezequias mandou. Versículo 11, contudo, algumas pessoas de um lugar chamado Asser, de Manassés e de Zebulão, se humilharam e vieram a Jerusalém na casa do verdadeiro Deus. Versículo 12, a mão do verdadeiro Deus também estava em Judá, a fim de uni-los, para cumprir o que o rei e os príncipes, rei Ezequias e os príncipes, tinham dado a ordem, conforme a palavra do verdadeiro Deus, Jeová, Javé, Deus do exército, o papai de Jesus. Versículo 13. No segundo mês, uma multidão de gente se reuniu em Jerusalém para celebrar a festividade dos pães sem fermento. Era uma congregação muito grande israelense. Versículo 14. Eles começaram a remover os altares que havia em Jerusalém e removeram todos os altares de incenso e os jogaram lá no vale de Cedron. Versículo 15. Então abateram o sacrifício pascual. O que é pascual? De Páscoa. No dia 14 do segundo mês. O segundo mês é fevereiro, Luciana? Não, porque eu falei com vocês, né? O calendário do povo de Israel é diferente do nosso calendário aqui. Os sacerdotes, que eram descendentes de Arão, e os levitas, que eram descendentes de Levi, ficaram envergonhados, de modo que se santificaram e trouxeram ofertas queimadas à casa do verdadeiro Deus. Versículo 16. Eles, quem? Os levitas e os sacerdotes, assumiram os postos em que costumavam servir, conforme a lei de Moisés, o homem do verdadeiro Deus. Quem era o homem do verdadeiro Deus? Era Moisés. Então os sacerdotes, que eram descendentes de Arão, aspergiram o sangue que receberam dos levitas, que eram descendentes de Levi. Versículo 17. Havia muitos na congregação que não tinham se santificados. Muitos o quê? Muitos levitas e muitos sacerdotes. E os levitas estavam encarregados do abate dos sacrifícios de Páscoa para todos os que não estavam puros, purificados, a fim de santificá-los para o verdadeiro Deus, Pai de Jesus. Versículo 18. Pois um grande número de pessoas, principalmente de Efraim e também de Manassés e de Sacar e de Zebulão, não tinham se purificado, mas ainda assim comeram
a Páscoa, contrariando o que está escrito. Mas o rei Ezequias orou por eles, dizendo que o verdadeiro Deus, Jeová Javé dos exércitos, que é bom, faça uma concessão a todos os que prepararam seu coração para buscar o verdadeiro Deus, Jeová Javé dos exércitos, o Deus dos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, embora não tenham se purificado de acordo com o padrão de santidade que Deus pede. Versículo 20. Então, o verdadeiro Deus, Pai de Jesus, escutou o rei Ezequias e perdoou o povo por não ter se santificado do jeito que Deus tinha mandado. Lá na época de Moisés, versículo 21. Assim, os israelitas, olha, ele está falando para os israelitas, não está falando para você nem para mim, eu sou brasileira. Você pode ser americano, europeu, ucraniano, mas ele está falando naquela época para pessoas específicas, os israelitas que estavam em Jerusalém celebraram a festividade dos pães sem fermento por 7 dias, com muita alegria. Tudo para Deus tem que ser com muita alegria. E os levitas, que eram descendentes de Levi, e os sacerdotes, que eram descendentes de Arão, louvavam ao verdadeiro Deus todos os dias, tocando alto os seus instrumentos para o verdadeiro Deus. Deus gostava que tocasse alto para ele, né? Versículo 22. Além disso, o rei Ezequias falou de modo encorajador. É muito bom você encorajar uma pessoa, né? O rei Ezequias, ele falou no versículo 22 de uma forma encorajadora a todos os levitas, que eram descendentes de Levi, que serviam ao verdadeiro Deus com sabedoria e comeram durante os 7 dias da festividade e ofereceram sacrifícios de participação em comum e agradeceram ao verdadeiro Deus, Jeová Javé, Deus dos exércitos, o Pai de Jesus, o Deus dos seus antepassados. Versículo 23. Então, toda a congregação de Israel decidiu celebrar a festividade por mais 7 dias, então são 14 dias. E assim a celebraram por mais 7 dias com muita alegria. Deus gostava que celebrasse com muita alegria. Versículo 24. O rei Ezequias, que era rei de Judá, contribuiu com 1000 novilhos, 7.000 ovelhas para a congregação. Congregação são as pessoas reunidas. E os príncipes contribuíram com 1000 novilhos e 10.000 ovelhas para a congregação. Congregação são pessoas reunidas, o povo de Israel. E um grande número de sacerdotes que eram do sangue de Arão, que era israelita, estava se santificando. Versículo 25. E toda a congregação de Judá, olha, versículo 25, ele está falando da congregação de Judá. Ele falou especificamente da congregação de Judá. Os sacerdotes, que eram descendentes do sangue de Arão, os levitas, que eram do sangue de Levi, vindo de Israel, e os residentes estrangeiros que tinham vindo da terra de Israel, e os que moravam em Judá, continuavam a alegrar-se. Versículo 26. E houve muita alegria em Jerusalém, pois desde os dias do rei Salomão, que era filho do rei Davi, ungido de Deus, que era rei de Israel, não havia acontecido nada igual em Jerusalém. Versículo 27. Por fim, os sacerdotes, que eram, sacerdotes levíticos, se levantaram e abençoaram o povo que estava ali reunido, e Deus ouviu a sua voz, ouviu os sacerdotes levíticos, e a oração deles chegou à sua santa morada, que é aonde, no versículo 27, fala onde que Deus mora de novo, fala onde que Deus mora, capítulo 30, 2 Crônicas, capítulo 30, Antigo Testamento, 2 Crônicas, capítulo 27, Antigo Testamento, 2 Crônicas, Antigo Testamento, capítulo 30, versículo 27. Por fim, os sacerdotes levíticos, que os sacerdotes tinham que ser descendentes de Arão, de Levi, se levantaram e abençoaram o povo de Israel. E Deus ouviu a sua voz, e a oração deles, dos sacerdotes levíticos, chegou à santa casa de Deus,
que é aonde? Os céus, os céus. Deus mora nas densas nuvens, no céu. Então, aqui já está falando de novo, aqui no 2 Crônicas, aonde Deus mora. Então, sempre está falando de pessoas específicas. Vocês abrem a Bíblia e falar que está falando para você, é mentira, porque você não está aqui, você não estava, você não é israelita, você é descendente, você tem o sangue de Israel, você estava naquela época, você é Moisés, você é Arão, você é rei Ezequias, você não é. Você é o povo que estava aqui naquela época, você não é, gente. Porque Deus, quando quer falar com você, vai falar com você. Com você, comigo, especificamente. Ele vai falar, Luciana, que mora em tal lugar, CPF em tal lugar. Eu te conheço, Luciana. Eu tô falando isso e isso para você. Então, vamos aí a glorificar a Deus, exaltar a Deus e orar a Deus, né? Vamos orar pelos nossos amigos, orar pelos nossos inimigos e orar pelos aqueles que nos perseguem, né? Porque nós temos que orar. Louvar a Deus com gratidão, com amor no coração. Gente, Deus sabe o que se passa no coração da pessoa, não adianta não. Você pode enganar o ser humano, mas você não engana Deus, tá? Você pode enganar o ser humano, mas não engana Deus. Com essa mulher aí, ó. Essa mulher aí, mãe do menininho aí, que infelizmente ela cometeu um ato de monstruosidade contra a menina, ela era da sociedade, tá? Ela comprava joias no lugar aqui, onde a dona da joalheria, né, era bem, gostava dela, parecia que ela comprava bastante lá. Ela morava no Morro da Caixa d'Água, mas mesmo assim é um lugar humilde, mas, né, gostava de gastar bem aí o dinheiro dela, né? Tinha uma bis, ela ia em festa, ela viajava para lugares assim, né, bonitos, as pessoas abençoavam a vida dela e de repente ela fez isso aí. Então você não sabe quem é quem não, cuidado, né? Vamos aí procurar saber quem é quem nas nossas vidas. Na verdade, nós nunca vamos saber, só na hora que acontece mesmo que nós vamos saber, né? Vamos aí parar de ficar romantizando o ser humano, que o ser humano, infelizmente, ele é falho, nós somos falhos, né? Nós falhamos demais, falhamos principalmente com Deus, né? Infelizmente. Então, até a próxima, se Deus quiser, né? Se não quiser, ele vai continuar sendo Deus, tá? Continua orando para ele, continua louvando ele, continua exaltando ele, tá bom? Se eu não tiver aqui mais, continua fazendo a obra de Deus aí na sua vida, na vida da sua família também.